Há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas, vão mensageiros velozes a uma nação de homens altos e de pele lustrosa, a um povo que é temido pelos de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo, os moradores da terra, olhem bem quando a bandeira foi levantada nos montes, quando a trombeta soar, escutem, porque o Senhor me disse, olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor do sol, resplandecente como a nuvem do orvalho, no tempo quente da colheita, porque antes da vindima caída já há flor, e quando as uvas amadurecem, então podará os brotos com a foice e cortará os ramos que se estendem. Todos serão deixados para as aves dos montes e para os animais selvagens, sobre eles as aves de rapina passarão o verão, e todos os animais selvagens passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos por um povo de homens altos e de pele lustrosa, povo que é temido pelos de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Esse presente será levado ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Aqui, como eu já disse, é a profecia de Deus contra a Etiópia. De manhã vimos a profecia sobre Damasco e Efraim. E aqui Deus destaca que ele conhecia a nação. É interessante isso, porque ele vai dizer, olha, essa nação, ela é uma nação de homens altos, homens de pele lustrosa, povo que é temido. Eu sei que eles são temidos. Eles têm a pele lustrosa, né? Aqui é como se fosse... É interessante porque se você olhar no mapa, a Etiópia ela fica abaixo do Egito. E é interessante porque o Egito, as pessoas elas eram escuras já, elas eram morenas. Mas quando você desce para a Etiópia, as pessoas eram mais escuras. É isso que ele está falando. A pele de vocês brilham. É uma pele lustrosa. Ele está falando a característica da pele aqui. E eles eram altos, né? Uma nação veloz, uma nação esmagadora em batalhas. As pessoas pensavam duas vezes antes de lutar contra os etíopes, né? Deus, ele conhece os detalhes do inimigo. Ele sabe cada detalhe. Olha, vocês podem estar com medo aí, vocês não conhecem o inimigo, mas eu conheço. Ele está dizendo, olha, Israel, eu conheço os inimigos de vocês. Vocês creem num Deus que conhece vocês, seus filhos, e os seus inimigos. Deus sabia o pigmento da pele dos inimigos. Esse é o nosso Deus. Apesar desse povo ser grande, apesar desse povo ser veloz, ser um povo ameaçador, olha como Deus ele se dirige a esse povo. Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de inseto. Olha, você pode olhar e ter um grande exército, mas para mim não passam de insetos. Para mim são asas de inseto, porque esse é o tamanho do meu poder. Ai da terra que envia mensageiros a esta nação. E é interessante porque aqui qual é o contexto? O Egito, ele queria se unir à Etiópia e também queria fazer um trato com a Palestina para ir contra os assírios. Porque os assírios estavam se tornando uma grande ameaça. Então imagine a tentação de Israel se unir a seus antigos inimigos, principalmente o Egito, onde eles foram tantos anos escravizados, para ir contra a Síria, que geograficamente falando, ela ia ser a primeira a ser atacada.
Antes do Egito e da Etiópia. Aí o Egito e a Etiópia, com exércitos poderosos, dizem assim, ó, se una a gente, que a gente vai defender vocês já daí. Que grande tentação se unir ao Egito e à Etiópia. Mas Deus, é claro no seu mandamento, não fazer aliança com estrangeiro. Não era só aliança de casamento. Era qualquer tipo de aliança. E é interessante porque eles dizem, olhem, não foquem no problema, mas olhem a bandeira. Aqui são características militares. Olhem a bandeira, olhem a trombeta, que ela vai soar, versículo 3. Todos vocês, habitantes do mundo e moradores da terra, não só os salvos, mas os ímpios também. Todos vocês que moram na terra, olhem bem quando a bandeira for levantada nos montes, quando a trombeta soar, escutem. Isso aqui aponta para a segunda vinda de Cristo também. Olha, eu que vou vencer por vocês. Sou eu que estou no controle da situação. Não é para vocês se unirem a inimigos. Não é para vocês entrarem em desespero. Calma. Eu estou no controle. Olha a bandeira. Olha a trombeta. Todos vão ouvir quando a trombeta soar em Apocalipse. Olha o versículo 7 aqui, já no finalzinho. Ele vai dizer assim, ó, naquele tempo, e aí ele está remetendo à segunda vinda, ele está remetendo à questão que ele vai humilhar a Etiópia, e aqui ele ainda não sentencia uma profecia direta, como ele fez com outras nações, por exemplo. Ele vai fazer isso nos próximos capítulos. Mas olha que coisa irônica, ele vai dizer, ó, nesse tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, por um povo de homens altos e de pele lustrosa, povo que é temido pelos de perto e de longe. Ele está falando aqui as características da Etiópia, as mesmas características do início do capítulo. Ele está dizendo, esse povo vai dar um presente àquele que está no monte de Sião. O que é isso? Ele está dizendo, no fim dos tempos, no final de tudo, inimigos e amigos, todos eles vão ter que glorificar o nome do Senhor. Todo esse presente é reconhecer, não tem como, Deus é o Senhor. Uns com ira no coração, outros alegres de coração, mas está ali, está diante dos meus olhos, está no Monte Sião para todo mundo ver. Ele é o Senhor. E aí? Você vai reconhecer em ira ou em alegria? A escolha é sua, não. Não é, né? Vamos lá. Vamos